tudo bem? Mais uma vez aqui com você, hoje trazendo aí uma dinâmica chamada caixa surpresa. O que será que tem nessa caixa, pessoal? Essa dinâmica é para você fazer aí com a sua turma, em sua célula, e você pode fazer tanto presencialmente quanto online, tá bom? Não é complicado, porque vai ser justamente como eu vou demonstrar aqui para você, tá certo? E você também pode utilizar em suas aulas, quando você estiver ensinando na escola bíblica dominical, ou seja, como e onde você quiser, tá bom? Mas então, pessoal, antes da gente começar, eu vou te pedir, deixa a sua curtida aí, abençoa o canal, não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada do que eu posto aqui. Só se inscrever não adianta, porque às vezes o YouTube ele não manda os vídeos para você. Mas então, pessoal, vamos deixar de conversa e vamos lá ao nosso primeiro objeto aqui dentro desta caixa. E como que vai funcionar essa dinâmica? Primeiro que você vai abrir, né? Você vai falar para eles, olha, pessoal, aqui tem algumas coisinhas dentro dessa caixa que eu quero que você me diga o que significa, tá? Quando nós tratamos daquilo que Jesus quer fazer em nossa vida, aquilo que Ele pode fazer por nós. Qual a mensagem para a minha vida? E aí você vai ter colocado dentro dela alguns objetos, tá? Eu aqui coloquei 5 objetos. Coisas simples, tá? Como lápis, borracha. E aí, o que vier na sua cabeça que seja o que você quer passar para a sua turma. E aí, digamos que o primeiro, né, que eu tirei, você tirou aí, foi o lápis. E aí eu vou dizer, o que é que você acha, né, o que representa um lápis? O que é que Deus poderia fazer na sua vida através desse lápis? Qual seria o significado, né, figurativo de um lápis na nossa vida? E aí você deixa a turma falar, tá? Fale com as suas palavras da melhor maneira que você acha, sabe? Que é o seu costume, que é a língua que o seu grupo, que a sua turma entende. Não leve em consideração o que eu estou falando, mas é o seu jeitinho com a sua turma. Pode ser pessoas adultas e pode ser crianças também, tá? Vai ser uma surpresa para você, acredite. Bem, pessoal, um lápis ou uma caneta, tá? Pode ser também, que representa justamente, não sei o que a sua turma disse aí, mas representa justamente a nova história que Deus vai escrever a partir do momento em que você confia nele, em que você entrega a sua vida a ele, em que você deposita, né, toda a sua confiança, toda a sua fé, toda a sua esperança. Deus, ele escreve uma nova história. Então, é isso que representa o lápis. E aí você toma, colocar lá, tira, né, mais um objeto. E agora eu tirei uma borracha. E agora, o que significa, né, uma borracha? O que uma borracha tem a ver, Sandra, com a minha relação com Deus? Deixa a turma falar, tá? E então você vai dizer que justamente a relação de Deus e a borracha na sua vida é o Senhor apagando os pecados, os seus pecados, as suas falhas, os seus erros. O Senhor justamente quer apagar para poder escrever uma nova história. Por isso o lápis, a caneta e a borracha. O Senhor apaga, o Senhor escreve. Escreveu, né? Às vezes a gente falha, às vezes a gente erra. Então o Senhor é o único que através da nossa confissão, como diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E como é que o Senhor perdoa? Apagando. A Bíblia diz que Ele apaga e não se lembra de mais nada. Então, nós também precisamos, olha, esquecer, né? Tirar os pecados da nossa cabecinha, porque às vezes é isso que nos torna perdedores, né? E não é isso que o Senhor Jesus quer, porque nele nós somos mais do que vencedores. É isso que a Bíblia fala lá em Romanos, não é verdade? Então, pessoal, dito isso, lápis, borracha, agora nós vamos tirar a terceira coisinha. Olha, pipoca e milho de pipoca.
Aí você me fala, mas Sandra, pipoca e milho de pipoca, o que isso aqui tem a ver com Deus? Isso você vai perguntar aí para a sua turma. Se eu perguntasse para você, o que viria na sua mente? Tá? É o que você vai perguntar aí para eles. E deixa eles, ó, queimarem aí a pestana, a cabecinha, né? Pensar, refletir, lembrar o que é a pipoca, o que é o milho, né? A vida cristã, a nossa vida cristã, antes de ser assim, ela é assim, um grãozinho que passa por tantas experiências, por tantas coisas, né? Por tanta provação, dificuldade, alegria e tudo isso para formar a pipoca, né? Aqui você não pode comer, você não pode se alimentar. Aqui, para se transformar nisso, vai passar um processo, né? Vai sofrer um processo, até que então se torne a pipoca, o milho da pipoca, que se transformou na pipoca a qual a gente pode se alimentar, não é assim? Então, representa a vida cristã, todo o nosso processo, a nossa transformação. Então, é isso aí que, a partir do momento que você ouviu a sua turma falar, pode ser que algum, né, pense justamente nisso. E aí você só vai, né, complementar, tá certo? Depois disso, você então vai tirar aí da sua caixinha surpresa os docinhos, balinhas, bombons, tá? Você vai tirar aí e você vai perguntar para eles. E agora, pessoal, o que isso aqui vem à sua mente? Né? Um doce. E então, deixou eles falarem, você vai dizer, muito bem, é isso mesmo. O doce, né? O mel, né? Aquela coisa gostosa na nossa boca, né? Aquilo que faz um bem. Às vezes a gente está até assim meio tristinho, né? É só botar um docinho, um chocolate, um melzinho na boca, né? Dá aquela vontade, a gente assim se alegra, né? Parece que mexe com todos os nossos hormônios, né? É como diz, né? Libera a serotonina, que é aquela coisa que tira a tristeza, a depressão. Veja que eu estou falando dos docinhos, mas representando o quê? A palavra de Deus, porque a palavra de Deus é mais doce do que o mel. E então é isso que você vai dizer aí para a sua turma, tá? E por último, para finalizar a nossa dinâmica, eu não sei se você já viu aí, né? Mas aqui, olha, o que eu tenho na nossa caixinha surpresa é ó, um lenço. Pode ser qualquer lenço, branco, amarelo, vermelho, não importa, gente. O que importa aqui é o significado, tá? E aí você fala, Sandra, por favor, o que é que vai representar um lenço para essa, né? O que essa turma vai dizer em relação ao lenço? Para que serve um lenço? Tá? Então, isso aí já vai ser um pouco mais especial e eu vou explicar para você. Existe na cultura, né, tradicional judaica a ideia do lenço na hora que, digamos assim, né, o servo e o senhor. Diz que quando eles iam fazer a refeição, o que ocorria? Se o mestre, o senhor, tivesse terminado de se alimentar e deixasse embolado o lenço, o que significava é que o lenço, ele, a partir daquele simbolismo, daquele embolado, daquele amassado, daquele deixado de qualquer jeito ali na mesa, significava que quando o servo voltasse, olha, ele estava dizendo, olha, terminei, não vou voltar mais. Mas a partir do momento que o servo vinha e via dobrado o lenço, o que ocorria é que o mestre estava dizendo, olha, eu não terminei ainda e eu vou voltar, tá? Então isso é importante você entender. O simbolismo do lenço. Você vai perguntar, claro, né? É possível que ninguém saiba, mas se alguém souber, você só vai confirmar. Mas a ideia é essa, ao final, quando todos tiverem, né, falado, se souberem, aí você vai dar essa explicação que eu estou dizendo. Tudo bem, não está claro ainda, né? Sandra, tá, você já explicou a tradição, mas e aí? O que tem isso a ver com Deus? Bom, isso você vai entender quando você abrir a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 20, no verso 6 e 7, que é justamente onde fala da ressurreição de Cristo, tá? Observe que lá está falando sobre quando o Senhor ressuscitou,
os lenços, né, o lençol que cobria o seu corpo, estava embolado de qualquer jeito, mas tinha um que cobria o seu rosto. E esse, a Bíblia diz que estava dobrado, que estava, algumas versões diz que estava dobrado, que estava à parte, que estava enrolado, enfim. O que acontece é que os discípulos, né, quando a Bíblia relata que eles estavam correndo, Pedro mais um discípulo, eles estavam correndo e um discípulo, o mais rápido, ele chega, mas ele não entra onde o Senhor Jesus esteve. A Bíblia diz que ele baixa, ele olha, mas ele não entra. E logo depois Pedro chega e Pedro sim entra. Então foi Pedro quem encontrou, né, o lenço, o que dá a entender para alguns historiadores que Pedro entendeu o simbolismo. E o simbolismo queria dizer: eu ainda não terminei. Jesus disse: eu ainda não terminei. Eu vou voltar. Eu vou voltar. A ideia que dá é que como o Senhor quisesse que Pedro soubesse disso, né? Pedro estava à frente, né, de todo esse relacionamento, nós sabemos. Então, por que o discípulo de trás que chegou primeiro não entrou? Porque Deus, ele queria que Pedro, né? Pedro é que tinha essa relação com o Senhor. E Pedro entendeu justamente o que o Pai queria falar, o que Jesus queria falar. E essa é a mensagem que você vai falar para a sua turma. O lenço significa: eu vou voltar. Jesus disse: eu vou voltar. E é isso que nós queremos e que nós devemos acreditar. É isso que você vai dizer aí para a sua turma, tá bom, pessoal? Bem, é verdade que nem todas as versões estão assim, mas independente de qualquer coisa, o importante é você saber que a palavra de Deus diz que Jesus começou a obra e Jesus vai voltar. E isso nós encontramos lá em Atos, né? Quando ele subiu e depois os próprios anjos disseram: esse que vocês estão vendo subir, da mesma forma, ele vai voltar. Jesus vai voltar. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, tá? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.